Olá, queridos irmãos, tudo bem? Sou o pastor Riva, mais uma vez aqui. Hoje eu quero dar uma palavra rápida, sucinta, e eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração em relação à sua santidade, em relação ao seu caráter. E muitas vezes nós temos dificuldades em entender o que é um caráter, porque nós confundimos muitas vezes o caráter com personalidade. A personalidade, ela reflete o nosso temperamento. Ela reflete a maneira que nós temos de interagir com as pessoas e com este mundo. Isso é personalidade. Talvez você seja uma pessoa alegre, ou talvez não. Uma pessoa muito comunicativa ou muito calada. Tudo isso tem a ver com a sua personalidade. Talvez você seja uma pessoa organizada, que gosta das coisas tudo nos seus mínimos detalhes, tudo bem colocadinho, tudo bem certinho. E talvez você seja uma pessoa não tão organizada, uma pessoa prática. Mas isso está a ver com a tua personalidade. Agora, o que é o caráter? O caráter são um conjunto de atributos que realmente mostra os valores morais que você tem. Isso é caráter. O caráter reflete se os valores morais seus são realmente que nós possamos chamar de valores ou não. O caráter, ele dita como é a sua conduta perante a sociedade. Se você é uma pessoa que realmente se comporta de maneira que respeite as outras pessoas, isso mostra que você tem caráter. Se você é uma pessoa que cumpre aquilo que você fala, aquilo que você promete, isso mostra que você tem caráter. Se você é uma pessoa honesta, que não se corrompe no meio, talvez, de um meio político, de um meio religioso, de um meio, às vezes, financeiro de uma empresa, isso mostra que você tem caráter, que você tem uma postura de conduta. Isso reflete o teu caráter. Mas o caráter, ele só vai poder ser bom ou poder refletir realmente valores morais se ele não for corrompido. O que acontece hoje com as pessoas quando elas são desonestas, mentirosas, é que o seu caráter está corrompido. E muitas vezes nós, cristãos, não entendemos o que é uma restauração de caráter. E hoje eu quero falar sobre um atributo que é o alicerce do caráter não só do homem, como também de Deus. Eu quero falar de santidade. A palavra santo significa separado. Separado para o uso exclusivo de Deus. Assim era uma pessoa, um homem no Antigo Testamento, quando ele era chamado de santo homem de Deus. Ele era ungido, consagrado para o uso exclusivo de Deus. Então a palavra santo, ou a palavra santidade, ela conota um sentido de separação. Então, se eu, como cristão, eu não sou separado das coisas deste mundo, eu não sou separado daquilo que este mundo ensina que contraria a palavra de Deus. Se eu sou uma pessoa que me moldo ao molde deste mundo, eu provavelmente não terei um caráter restaurado. Porque os valores do mundo nem sempre são os valores que tem na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus condena que é pecado, que é erro, o mundo ensina que não tem nada a ver, que não é tão errado assim e que isso não atrapalha a vida de ninguém. Então, ou nós temos um sentido, como cristãos, de sermos um povo separado, ou nós não conseguiremos viver uma vida de santidade. Eu disse que a santidade, ela é o alicerce, a base do caráter de Deus. Deus, ele é santo e justo. Mas a justiça de Deus não se corrompe, porque ele é santo. Porque ele é separado de todo pecado, de toda iniquidade. Ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus não se corrompe, porque ele é incontaminado. Ele não se contaminou com o pecado. Como que Deus não se contaminou com o pecado?
Porque ele permaneceu santo, separado. Quando ele criou o homem para ter relacionamento com o homem, a partir do momento que o homem pecou, ele se separou do homem por causa do pecado. Mesmo amando o homem, Deus não se corrompeu. Deus não cedeu naquilo que ele é, santo, separado do homem em relação ao pecado. Então todos os atributos de Deus, o seu amor, a sua justiça, a sua bondade, tudo que Deus é, ele só não se corrompeu, porque ele permaneceu santo, separado. O nosso Deus, ele é bom e santo. Ele é justo e santo. Quando Isaías viu o trono de Deus, ele viu os anjos clamando e dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você vê que lá no céu a santidade de Deus é proclamada. Como se não bastasse dizer que Deus é santo, ouvia-se vozes dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração. Se nós não nos separarmos do pecado, se nós não andarmos na presença de Deus, se nós não nos afastarmos dos conceitos errados deste mundo e não nos consagrarmos a Deus, nós não teremos um caráter restaurado. Sempre o pecado irá habitar nos seus pensamentos, irá corromper a sua conduta, sempre você vai ter dificuldade de não pecar. Por quê? Porque falta santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz que ele nos corrige para que sejamos participantes da sua santidade. Deus tem como objetivo para mim e para você sermos santos. Como 1 Pedro diz, sede santo, assim como o Senhor, seu Deus, é santo. Santidade não é algo que está fora do alcance do homem, não. Ele fez habitar em nós seu Espírito Santo. Ele nos revelou a sua santa palavra. E nós podemos viver uma vida em santidade, sim, e agradar a Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não é pecado ser às vezes uma pessoa temperamental. Não é pecado se irar. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Talvez conforme o seu temperamento, a ira esteja mais próximo das suas ações. O que vai fazer você não pecar? Seu caráter restaurado. O que vai fazer você interagir com este mundo sem se corromper é você ter uma vida de separação do pecado. É você viver uma vida próxima de Deus e longe do pecado. Uma vida de santidade. Para finalizar, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós somos uma geração santa, sacerdócio real. Isso é a igreja. Isso sou eu, isso é você. Deus não espera nada mais de mim e de você do que santidade. Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem santidade não veremos a Deus. Não ver a Deus, meu irmão, significa não entrar no céu. Eu espero que você guarde isso no teu coração. Não se culpe por você ser extrovertido ou não, organizado ou não. Culpe-se, preocupe-se se a tua conduta é desonrosa, desrespeitosa e pecaminosa. Eu quero que Deus abençoe a sua vida e quero que você seja participante da santidade de Deus. É o desejo do meu coração e quero eu também ser participante da santidade de Deus. Deus abençoe você. Eu agradeço por tua atenção, que isso possa ter, de uma certa forma, ajudado na sua vida espiritual. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Amém.